controlada e a mídia livre. Isso já é um dos sinais, não é, desse tempo, porque a mídia controlada está trazendo desinformação a respeito de tudo, e principalmente a respeito do cristianismo. Não é? Ela não passa as verdades, ela não traz as notícias, ela não divulga, não é, esses fatos. Não é? Ela restringe isso. Por outro lado, a mídia livre, né, ela traz isso, mas também tem muita informação errada, troncha. Não é? Muita informação que distorce também o Evangelho, distorce a mensagem da cruz, né, e distorce a realidade dos fatos. Então nós estamos nessa encruzilhada. Não é? O que nós devemos ouvir, o que nós devemos ver, isso é um tipo de vigilância. Já nesse contexto nós estamos vivendo. E nós temos que ter o discernimento para saber ouvir e saber discernir, à luz da Escritura, o que estamos vendo e o que estamos ouvindo, para não sermos levados, não é, por essa tensão que está aí fora, não é, trazida pelos canais de comunicação. Não é? Então, o Evangelho é esse canal de comunicação, o mais fiel, o mais fidedigno a respeito da volta de Cristo. E nós devemos nos debruçar sobre ele, não é, com bastante atenção e observação, para discernirmos o que está acontecendo à nossa volta, para não sermos enganados por todo e qualquer sopro de doutrina, de pregação, de liderança. Nós estamos nesse tempo, irmãos, de uma mistura assim muito grande, muito grande. Além também de não cair no erro, né, de se perder nas bênçãos materiais desse mundo. Muitos cristãos estão amarrados a isso. Eles perderam a visão da volta de Cristo, se satisfazendo com as bênçãos materiais recebidas nesse mundo. Então estão limitando a vida a esse contexto, a esse mundo. Perderam o foco. Não é? E quando nós perdemos o foco da vida de Cristo, nós perdemos a nossa vigilância. E é muito fácil isso, irmãos. É interessante quando o povo de Israel ia entrar na terra prometida, Moisés alertou eles com relação a isso. Não deixe que as bênçãos da terra que mana leite e mel desviem a atenção de vocês do Deus que deu a terra e as bênçãos que manam leite e mel. Então, essa já era uma preocupação desde aquela época de Moisés, quando o povo entrava na terra prometida, para estar atento à voz de Deus e não se perderem com as bênçãos. É a mesma mensagem para mim e para você hoje, quando Deus diz assim, seja vigilante com respeito à minha vida. Então, vamos lá. Aqui uma introdução aqui, bem rápida. A igreja moderna perdeu o interesse pela vinda de Jesus. Isso é um ponto. Ela não ocupa mais espaço nas pregações, nos cânticos e nem nas orações. A razão disto talvez seja porque boa parte das igrejas hoje concentra a sua mensagem na obtenção das bênçãos terrenas. Isso é uma verdade, irmão. Se você parar para ver qualquer pregação televisiva aí, para você ver qual é a mensagem central desses pregadores, se não é justamente isso aqui. As bênçãos, né, terrenas para a igreja. E não só isso, os crentes também buscam isso. Muitos cristãos trocaram o céu pela terra e o mundo vindouro pelo mundo atual. Isso aqui é bem interessante, né? Porém, tem que ser dito, o evento mais esperado pelos cristãos autênticos é a segunda vinda de Cristo. É isso para você, irmãos? Isso está latente em seu coração? A segunda vinda de Cristo? Você consegue perceber isso olhando para o que está acontecendo com o tempo, com a realidade, com a sociedade? Porque esse é o sinal de Deus. Além dos sinais naturais, que nós estamos vendo aí, são sinais morais e éticos. São os dois sinais visíveis para a igreja. E a gente não pode perder isso de vista. Os sinais naturais, guerras, tremores, catástrofes, avalanches, enchentes,
Tudo isso. O que aconteceu recentemente no Nordeste, né? No Recife principalmente. Ano após ano, né? Acontece a mesma coisa. Agora, para muitos observadores, né? Eles vão observar aquilo como uma coisa natural e que os governos não estão se importando com aquilo. Em certa parte, é verdade isso, mas para nós é sinal de quê? Sinais da volta de Cristo. Porque são eventos que o homem não tem poder nem controle. Então é isso que o autor está chamando aqui a nossa atenção, não é? Naquele dia, que dia da sua volta, todas as nossas esperanças se concretizarão. Naquele dia, a suprema justiça de Deus se manifestará neste mundo. E ele mostrará ao mundo a diferença entre o justo e o perverso. Malaquias 3,18. Abra aí que o texto você vai ver isso aí. Já profetizado por Malaquias, onde Deus vai realmente mostrar, né, ao mundo, vai revelar os perversos e vai revelar o justo. Vai separar todo mundo. Os justos dos perversos. Irmãos, isso é algo literal. Isso não é espiritual. Isso não é coisa espiritual, não. Isso vai ser literal. Vai ser literal. Os justos e os perversos vão ser separados. O que é que diz o texto, Malaquias 18? Quem encontrar pode ler aí. Pronto. Esse dia vai ser, isso vai acontecer. Então vai se concretizar em nosso coração esse desejo ardente por justiça. Ou isso não move seu coração, esse desejo de uma justiça real e verdadeira. Olha o que está acontecendo hoje em nossa sociedade. Os valores mudaram totalmente. Aquele que é justo está sendo preso. E os que são justos e perversos estão sendo soltos. Olha a inversão de valores aí. Isso é uma perseguição, irmãos. A igreja, a nós, a mim e a você. Continuando aqui. A Bíblia nos orienta a direcionar toda a expectativa e a razão de nossa existência para aquele dia fantástico, quando Cristo voltar, e isso é claro, sem esquecer de nossas responsabilidades aqui. Qual é a minha responsabilidade e a sua aqui? Vigilância, vigiar. E zelar pelos dons que você recebeu de Deus. E não banalizá-los. E não banalizá-los. Olha, irmãos, eu fico muito triste. Né? Isso me entristece muito. Com o dom da graça, da salvação, há muitos dados pelo Senhor. Há muitos. Deus salvou muita gente. E Ele não vai voltar atrás nisso. Mas a minha tristeza é pelo o zelo por esse dom recebido por alguns, aqui da nossa própria igreja. Não estão nem aí. Estão nem aí. De vir aos cultos, de participar, de comungar com os irmãos. Eu não estou falando daqueles que têm motivos reais para não vir. Mas eu falo daqueles que banalizam isso. Não dão o menor valor. E colocam outras coisas na sua rotina e na sua agenda, que impedem de você vir à igreja. Então você não está tratando com zelo o dom da graça e o dom da salvação que Cristo lhe deu. Efésios 2,8. A fé e a salvação. Então essas pessoas estão soltas nesse contexto aí. Seguindo aqui. É triste que boa parte dos cristãos viva como se Jesus não fosse voltar. E isso é verdade. Isso é verdade. Vive de qualquer jeito. É crente, crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Agora, irmãos, o que é mais impactante nisso? É que esses irmãos não vão perder a salvação. Não perdem. Se forem realmente salvos pelo Senhor, eles não vão perder. Mas, pastor, como é que você diz isso? Qual é a fundamentação que o Senhor nos diz isso aí? Tem muitas na Escritura, muitas. Olha para Jonas. Olha para a vida de Jonas. Quando Jesus apertou e requeriu dele, né, o dom de profeta, foi o que ele fez. Ele debandou, foi embora. Eu não vou de jeito nenhum.
né? Foi necessário passar por uma tribulação muito grande para poder ir na marra. Porque ele não foi de boa vontade. O peixe cuspiu ele na terra de Nínive. Olha só. Então ele foi na marra. E quando lá pregou e a nação se converteu, foi o que ele fez. Também desdenhou da salvação de Deus. Foi para cima do monte esperando que Deus fulminasse ali o povo. E o livro termina sem uma conclusão. Isso mostra, né? Mas Deus abandonou Jonas? Não. Era servo dele. Mas olha só a dureza do coração de Jonas. E você não vê ali em Jonas qualquer arrependimento no final do livro, né? E Deus o preservou e o levou. Então muitos cristãos estão aí. Então, irmãos, nós como igreja precisamos redescobrir o ensino bíblico sobre a volta de Jesus Cristo. Que para mim e para você deveria ser a nossa maior expectativa. Não só no dia de ser, quando nós relembramos isso forçosamente aqui no culto, mas deveria ser a motivação do nosso dia a dia. A gente já se levantar com essa expectativa, Senhor, mais um dia para a tua volta. E nossa, irmãos, você não imagina o que é esse mundo redimido pelo Senhor Jesus Cristo e o que é habitar com Ele, sem o pecado, sem os perversos, sem os injustos, sem os impuros em nosso meio. Imagina o que é isso. Você tem uma vida em sociedade completamente real e verdadeira e santa. Santa que eu falo aqui é sem a mancha do pecado. Como é que vai ser a nossa relação, irmãos? Olha só. Como é que as coisas vão produzir? Como é que a natureza vai produzir sem os espinhos, não é? Sem as pragas, não é? Sem as catástrofes que destroem as coisas aí? Imagina só isso, um mundo em equilíbrio. É isso que ele vai trazer. E não só isso, o principal de tudo é a sua presença entre nós eternamente. E nós vamos ser ministrados por Ele. Porque se você acha que vai parar de aprender sobre Deus, você está enganado. Que Ele vai continuar ensinando sobre Deus para a gente. Porque Deus é infinito. Que no dia que Deus se esgotar, Ele deixa de ser Deus. Então a eternidade para nós, irmãos, é uma eternidade em crescimento e conhecimento a respeito de Deus. Não se para ali de conhecer a Deus. Você vai descobrir muita coisa. Deus vai lhe revelar muita coisa dentro do seu propósito em sua eternidade. Então, o fim do mundo. Em Mateus 24, Jesus começou a dar explicação numa ocasião quando os discípulos lhes mostraram a imponência do templo, e Jesus disse que não duraria muito tempo. Mateus 24, de 1 a 2, o que diz o texto? Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Claro, né? Eles estavam admirados com a construção do templo. Isso aqui foi o templo construído por Herodes, era uma coisa assim monstruosa, imensa, bonita demais, esplendorosa. Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Nossa! Como é que isso vai acontecer? Aconteceu? Aconteceu. Quando? No ano 70 da era cristã. Houve uma revolta dos judeus contra o Império Romano. O general Tito foi encaminhado para Jerusalém para segurar a rebelião dos judeus. E o que aconteceu? Ele destruiu o templo. E fez mais que isso. Ele sacrificou um porco no altar do Senhor. Então, ali foi de uma ação horrorosa. Isso está escrito nas Escrituras, né, nos profetas, né? A abominação desoladora, né, que ele fez. Qual foi a abominação? Sacrificar um porco no altar do Senhor. É uma coisa desoladora, né? Isso foi cumprido, isso cumpriu-se. Vamos continuar aqui, né? Aquilo espantou os discípulos que logo viram naquele acontecimento a consumação do século. Por isso, pediram quais seriam os sinais que aconteceriam o evento. Mateus 24, 3. Jesus já estava sentado no Monte das Oliveiras,
Quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. São 3 perguntas aqui que eles fazem a Jesus. Depois de ouvir Jesus dizer que o templo seria destruído. A primeira pergunta, né? Quando essas coisas vão acontecer? Que essas coisas? Quando é que o templo vai ser destruído? Segundo, que sinal haverá da tua vinda? E terceira pergunta, que sinal haverá do fim dos tempos? Então os discípulos estavam preocupados com isso. Foram motivados, né, pela resposta de Cristo a perguntar isso a Cristo. E Cristo vai aproveitar essas 3 perguntas dos discípulos para ministrar, não só a eles, como também à igreja daquele contexto, que leram os evangelhos, e é o nosso contexto hoje. Né? Esse é o contexto aqui do capítulo 24 de Mateus. Jesus vai responder as 3 perguntas dos discípulos, não numa ordem cronológica, mas numa ordem misturada. Né? Ele não vai responder primeiro como é que vai ser essas coisas, quando é que o templo vai ser destruído. E segundo, ele também não vai dizer quando será o final dos tempos e depois o fim do mundo, não. Ele vai misturar essa ordem das perguntas, mas vai responder a eles. Então, a primeira coisa aqui que ele vai responder aqui, que nós vamos ver aqui, é o fim do mundo. Irmãos, quando você tem a ideia de fim de mundo, o que é que vem à sua cabeça? Qual é a ideia que você tem? Qual é o mundo que você pensa que vai ter fim? Pode responder. Aqui é uma aula, aqui não é uma pregação. O fim do planeta. A destruição de todas as coisas. Deus vai destruir todas as coisas. Alguém pensa mais assim? O fim das pessoas. O que mais? Vamos lá, não, eu quero que vocês discutam aí. O fim das pessoas, o fim do planeta, a destruição de todas as coisas. Irmãos, o que é que a Bíblia agora, vamos pensar, o que é que a Bíblia diz a respeito do final do mundo? Primeira coisa clara para a gente aqui. Deus não vai destruir a sua criação. Não vai. Se você pensa que Deus vai refazer um mundo de novo, como fez lá em Gênesis 1, não vai. Ele não vai destruir a sua criação. Fim do mundo aqui é fim desse mundo lógico que nós vivemos. É isso que vai ter fim. Vai ter o fim da história da humanidade. Isso é o fim do mundo. Mundo aqui não é a sua parte física, não é a sua parte estrutural. Não é. O pecado afetou tudo isso, afetou todo o cosmos, afetou. Meteoros, planetas, estrelas cadentes, tudo isso é afetado pelo pecado, mas isso vai ser tudo restaurado. Mas Deus não vai destruir tudo e fazer tudo de novo, como muita gente pensa. Novo céu e nova terra aqui é a sua recriação, é uma recriação do que está já criado. É como você modular, é como você reformar um quadro cuja a pintura foi estragada pela traça, pela água, pela umidade. Ele vai apagar e vai refazer. Então, o mundo que nós vivemos não vai ser destruído. Ele vai ser restaurado. Porque a Nova Jerusalém vai habitar onde? Nesse lugar que nós vivemos. A terra não vai ser destruída. Ela vai ser restaurada. Totalmente restaurada. Esse aqui é o primeiro ponto. Vamos lá. Jesus disse que, primeiramente, deveriam estar preparados para não serem enganados, pois muitos tentariam se passar por Cristo. Então, esse aqui é o primeiro sinal. Né? A primeira coisa aqui é que a gente deve estar preparado. Com os falsos profetas, Mateus 24, 4 e 5, diz assim, ó, Jesus respondeu, tenham cuidado, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então aqui ele não está falando do fim, mas do processo que vai chegar ao fim. Primeira coisa aqui é, atentem para os falsos profetas.
Atente para os falsos pastores, porque eles vão enganar a muitos. Agora, irmãos, como é esse engano? É um engano descarado? Não é um engano descarado, senão você já percebia logo. É um engano sutil, é um engano suave, é um engano doce, que, nossa, ele tem razão, isso está na Escritura. Quando você não tem conhecimento da Escritura. Então, quando Cristo diz aqui, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, ele está dizendo justamente isso. Eles vão usar a minha palavra de tal forma, de tal maneira, que vão enganar a muitos. Não é dizer assim em púlpito, eu sou o Cristo. Cristo representa o quê? O Evangelho, a boa nova. O fato aqui é esse. E esses homens, eles se intitulam pregadores do Senhor. Pois não, Everson? Muito bem. Que realmente fala que o número 666 é o número da sorte, que toca outra ligação que não existe pecado, não podemos fazer qualquer coisa, porque o pecado já foi registrado por Jesus, então não existe mais pecado. O cara está simulando, está enganando e está se tornando milionário, porque está olhando muito financeiramente e está ganhando milhares, não só no Brasil, mas você também tem em outros pontos do mundo. Isso acontece, está aí a realidade aí. O último sinal dos últimos tempos. Pois não. Exatamente. Quando o fato é descarado como esse aí, é fácil perceber isso. Esse cara é louco, né? Se você conhece a Escritura, né? Se não, vai ser enganado do mesmo jeito. Mas quando o fato é sutil, irmãos, isso é muito difícil. Muito difícil. Porque nós temos aí igrejas e igrejas aí, irmãos, que não pregam as Escrituras como devem ser pregadas. Não pregam. Infelizmente é isso. Não pregam. Eles distorcem a Escritura. Isso é perigosíssimo. Nós temos igrejas aqui, irmãos, assim, igrejas formalizadas. Os Mormons, Testemunhos de Jeová, os Sabatistas. Se você entrar naquela igreja aqui em cima, você vai ficar abismado com o ensino. Nossa, esse pessoal tem conhecimento. Mas você precisa confrontar os princípios dele, doutrinários, com os ensinos. Então, você tem que ser mais vigilante aí. Esses são mais perigosos do que esse rapaz que se intitula Cristo ressurreto aí. Esse é mais difícil a gente perceber isso, se você não tem conhecimento da Escritura. Não tem conhecimento da Escritura. Não é? A apostasia hoje, irmãos, está assim a rodo em nosso meio. A rodo. Denominações estão assim, apostatando de uma forma assim terrível. E eles não percebem. Não percebem. Quando Cristo deixa de ser o centro do púlpito, acabou a igreja. É falso profeta. É falso profeta. Cultos com 1h30 de louvor. Os louvores são mantras. E você tem 15 minutos de uma exposição. Que não confronta a igreja. Que não chacoalha a igreja com a mensagem do Evangelho. A profecia faz o quê? Consola, exorta e disciplina. A pregação tem que ter esses dois pilares, esses três pilares. Cristo é o centro. Se deixou de ser o centro, caia fora. Não fique na igreja. Saia daí. Procure uma que leve o Evangelho a sério e a verdade. Que pregue o seu Evangelho. Vamos lá. Então, haverá esses que vão se levantar e enganar a muitos, né? Depois ele fala sobre deveriam estar preparados para não serem enganados por muitos, né?
Também lhes falou sobre um tempo de muitas guerras que sobreviriam ao mundo, mas que seriam apenas o princípio das dores. Mateus 24, 6 e 8. Vamos lá, a gente já leu aqui, 6 e 8, 6 a 8. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Fiquem atentos e não se assustem. Olha só, você ter compaixão e misericórdia é uma coisa, e não se assustar é outra. Então nós estamos vivendo hoje o que no mundo? Quantas guerras tem hoje no mundo, irmão? Você sabe? Guerras aqui é guerra civil, é guerra entre nações, é conflitos políticos. Isso é guerra. Isso é guerra. Nós temos uma guerra hoje muito visível aos nossos olhos. Não é? Ucrânia e União Soviética, ou a Rússia, né? União Soviética ou a Rússia. Né? Mas já se fala num ataque da China a Taiwan e um ataque de Israel ao Irã. Isso já está no calendário aí. Isso vai acontecer, irmãos. Mas olha, não se espante. Agora, devemos ter compaixão? Devemos. Dos cristãos que estão lá, dos inocentes que morrem nessas guerras, da atrocidade que esses exércitos invasores fazem, que não é pouca coisa, irmãos, é muita coisa. Não é? Mas isso é um sinal da volta de Cristo. Verso 7, capítulo 24. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Catástrofes naturais e guerra. E guerra. Né? Então, depois falou da perseguição e da apostasia que afligiria os cristãos. Apostasia e o quê? E perseguição, ou perseguição e apostasia. Porque toda apostasia, ela surge, ela vem após ou no contexto de uma perseguição. Quando a igreja de Jerusalém, quando a igreja do Senhor foi perseguida no primeiro século, você tem ideia de quantos cristãos desistiram do evangelho? A gente não tem, porque os evangelistas não notificaram isso. Mas o fato é, isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. A história do cristianismo, né, do pensamento cristão, né, traz fatos interessantes de que pessoas que apostataram e depois quiseram voltar e quiseram ser batizadas, e muitas igrejas não rebatizaram, porque apostataram da fé. Se desviaram por causa da perseguição. A minha pergunta é, essas igrejas que tomaram essa posição fizeram a coisa certa em não rebatizar de novo esses irmãos que apostataram e depois se arrependeram e voltaram? Não é? E muitos cristãos abandonaram a fé por causa disso, porque muitas igrejas cristãs não rebatizaram, não aceitaram de volta. Foi um conflito muito grande, não é? Nesse contexto aí. Mas foi certo o que elas fizeram? Sim ou não? Vocês podem se posicionar, irmãos, sem medo de errar, sem medo de se colocar. Isso aqui é uma aula. Hein? Errado. Por que errado, Elismar? A sua resposta está correta. Pensa no fundamento bíblico. O que foi que Pedro fez quando Cristo foi preso e caminhou para a crucificação? Pedro que apostatou, irmão, negou 3 vezes. Mas o que houve com Pedro depois? O que não houve com Judas? Iscariotes, né, que matou, que traiu e depois suicidou. O que aconteceu com Pedro? Arrependeu-se, irmãos. E o que foi que fez? Cristo recebeu de volta. Cristo recebeu de volta. O que está acontecendo hoje em nosso meio? Muitos crentes estão voltando para o catolicismo. Isso é apostasia. Isso é apostasia. A gente lamenta, isso lamenta. Mas se esses irmãos quiserem voltar, a igreja está aberta. Se se arrependerem e voltar, a igreja deve estar aberta para eles. Porque isso está na história, isso está na Bíblia. Não é? Isso está na Bíblia. Não temos.
Não temos. Não temos. Não temos. Correto. Tem aqueles que apostatam mesmo, não querem mais voltar. Aí, mas aqueles que apostatam e se arrependem e querem voltar, irmãos, a igreja deve estar aberta, pois não. Recebe. A igreja deve receber. Deve receber. Não é? A gente não deve taxar o apóstata como abominável. Não, irmãos. Ele pode se arrepender e pode voltar. Isso quando eu falo de um cristão que se desvia e vai, não é, apóstata da fé, né? Mas ele pode se arrepender e voltar. Não é? Exatamente. Arrependeu-se, irmãos, está aberto, a igreja está aberta. Vamos lá, vamos continuar aqui. A perseguição e a apostasia, né? Vamos ver aqui, de 9 a 13. Né? Aí diz assim: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Olha aqui, irmãos, o testemunho cristão aqui. É nesse contexto aqui que a apostasia acontece. O que foi que houve com a igreja perseguida no primeiro século? Irmãos, os imperadores foram assim, carniceiros com a igreja. Alguns mais, outros menos, mas foram carniceiros com a igreja. Tem relatos de irmãos que iam ali para o Coliseu Romano para serem devorados pelas feras e o povo lá aplaudindo. Alguns foram queimados como tochas vivas para iluminar a cidade de Roma. Né? Então, é nesse contexto aqui, irmãos, que a nossa fé ela é 100% aqui provada. E aí que está a sua posição diante de Deus, de confessar que Jesus é Senhor diante de César e de não, você vai ser lançado na fogueira. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: olha, se o Senhor quiser nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos nos dobrar aos seus deuses. Nós vamos continuar adorando a Deus. Olha ali. Perseguição, irmãos. Perseguição. E muitos aqui apostataram da fé por essa situação aqui. E nós vamos chegar a isso. Eu não falo isso eu falo isso com muito temor no coração. Porque é a grande tribulação, a gente vai passar por ela. A igreja não vai ser arrebatada antes dela, como muita gente pensa. A igreja passa pela grande tribulação. Ninguém vai ser arrebatado, não. Agora Deus vai o quê? Vai abreviar a grande tribulação. Porque Ele sabe. Né? Ele sabe como isso é penoso para a igreja. Difícil para alguns crentes. Não é? Vamos lá. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Olha o que está acontecendo hoje. Não é um fato hoje, irmãos? Fala que você é crente no lugar que você trabalha, na sua empresa, em qualquer lugar que você for. Fala que você é um crente fiel, para ver o que vai acontecer com você. Você vai ser odiado. Você vai ser perseguido aí dentro, de alguma forma. Olha o que está acontecendo em nosso país hoje. O presidente tem um lema muito interessante: Deus, pátria e família. Ele sempre repete isso. Mas o que é que incomoda ali os perversos, o homem mau ali? É a família e a pátria? Não. Isso aí eles tiram de letra. Mas o que é que incomoda? É Deus, irmãos. Isso incomoda. Isso faz eles se rasgarem por dentro. É isso que está acontecendo aí. Então, nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que foi que houve, irmãos, na Segunda Guerra Mundial com os judeus? Por que a perseguição aos judeus? Já parou para pensar sobre isso? Era um povo que não tinha qualquer força bélica, qualquer força militar. Era uma nação
sem qualquer expressão na história da humanidade. Mas por que Hitler decidiu perseguir os judeus? E ele era contra negros e homossexuais, mas você não vê isso na história do nazismo. Vê o nazismo focando quem? Exterminou quantos milhões? 8 milhões de judeus foram exterminados pelo nazismo. 8. Não foram 8, nem 800, nem 8 mil. Foram 8 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? É muita maldade junta, né, na cabeça de um homem. Mas por que ele fez isso? Essa é a grande pergunta. Por que Hitler fez isso? Era ateu, seguia a filosofia de aquele prega sobre o caos, Nietzsche. E aí ele parte para isso. Por quê? Porque os judeus adoravam e criam em Deus. Essa foi a perseguição. Não foi outra. A perseguição é espiritual, foi espiritual. O nazismo era uma ação diabólica espiritual. E atacou quem? Os judeus. Onde eles chegavam, nas nações que tinham judeus, iam à caça. E muitos cristãos de igrejas naquela época deduraram os judeus. Isso é triste, irmãos. Muitas igrejas comungaram com o nazismo. Isso é triste na nossa história. Hein? Inclusive, a igreja católica estava pactuada, né? Mas eu falo igreja protestante, irmãos, cristãos protestantes. Deduraram muitos irmãos judeus. Isso é terrível. Mas por quê? Por causa do nome de Deus. Era uma guerra espiritual, e toda guerra é espiritual, irmãos. Ela se materializa de uns matando os outros, e as nações se bombardeando umas às outras. Mas o fato é o que está movendo isso aí é espiritual. É espiritual. Então, vai chegar esse tempo aqui. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas, aqui vai voltar aqui os falsos profetas, né? Então, eles seriam odiados e martirizados por causa do nome de Jesus. Aconteceria de cristãos enganarem uns aos outros. Muitos se estribrariam em falsas doutrinas, aqui no verso 11, aqui, ó. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Nossos dias, quem tem mais cuidado, irmãos, de pregar a Escritura como ela deve ser pregada hoje? Porque o cerco se fecha. Você não pode mais falar de homossexual, você não pode mais falar de lésbica, dizer que isso é pecado, você não pode mais dizer que fala de transexual. A coisa está... Você não pode mais dizer que a família é um homem ou uma mulher, não é 2 mulheres ou 2 homens. Então, o cerco se fecha, está assim, se fechando. E vai chegar o momento de vir aqui um espião aqui, ouvir minha pregação e me denunciar. Caso eu fale na pregação em temas como esse. E vai me denunciar à justiça. E a justiça vem em cima de mim, para me prender, para me caçar. Nós vamos chegar a esse tempo. Nós já estamos chegando nesse tempo. Em São Paulo houve um fato muito interessante lá. Um vereador de um partido de esquerda, do PT, invadiu uma igreja cristã, irmãos, para acabar com o culto. Por quê? Porque se pregava justamente isso. Se pregava justamente isso. No Canadá, você não pode evangelizar nas ruas. Você não pode pregar nas ruas. Está proibido. Na França, você não pode pregar na rua, está proibido. E em vários outros países da Europa também está proibido fazer isso. Porque chamam isso de proselitismo. Mas não é proselitismo, isso é uma guerra espiritual. Vamos seguir aqui. Fiquem atentos. Essa é a mensagem de Cristo, né?
A iniquidade aumentará e o amor diminuirá. Verso 12 aqui. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, de tanta gente ver injustiça, como é que você fica? Ah, não vale a pena fazer mais nada, não. Não vale a pena lutar. Não deixa eu falar, não vale a pena não. Então, quanto mais a voz do bem se cala, mais a voz do mal se impõe. Se impõe. Quando eu falo aqui esfriar o amor, eu não falo desse amor sentimental, do sentimentalismo amoroso, do sentimentalismo amoroso, não é isso. Mas eu falo aqui um amor, irmãos, que tem atitudes práticas e ativas. Por exemplo, falar a verdade a uma pessoa é um ato de extremo amor. A gente não pensa isso, né? É um ato de extremo amor. Você falar para alguém que ela está no caminho errado, não, cara, não faz isso não, você vai quebrar a cara, você vai, olha só. Isso é um ato de amor. Então, o amor que está aqui é esse amor que tem a fundamentação na Escritura e que se desenvolve na prática, né, da proclamação dos seus princípios para as pessoas que a gente ama. Ou que a gente tem convivência. Então, vai chegar esse momento de você ver seu irmão lá fazendo um monte de bobagem e você está nem aí mais. Não adianta falar para ele não vai mudar mesmo. Então, a gente começa a pensar assim. Isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal de falta de vigilância. Não, eu tenho que ir lá e dizer, mesmo que, se ele vai ouvir ou não, é problema dele, mas a minha atitude é chegar junto. Não é apontar o pecado não tratado, porque isso também não vai adiantar nada. Mas fulano, cara, isso não é bom para você. Isso vai destruir sua vida. Tem outro caminho para você conhecer. O caminho de Cristo. Aí, deixa que ele se posicione. Ok, irmãos? Vamos lá. Por isso a necessidade de perseverança era a maior de todas. Olha aqui o verso 13 aqui. Né? Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Olha só. Perseverança dos santos aqui. Quem me faz perseverar? É meu esforço? É a minha força? Não é, irmãos. Não é assim que funciona. O que faz me perseverar é minha submissão à palavra do Senhor. Quem persevera por mim é o Senhor. O Senhor me dá essa perseverança. Ele faz arder o meu coração. Ele me impulsiona para frente, para o crescimento, para discernir essas coisas e saber me posicionar diante delas. Porque isso o contexto que nós vemos está exigindo isso de nós. Esse posicionamento. Não é ficar calado, mas é saber falar na hora certa. Na hora, né? Senhor, me dá aqui a palavra para esse momento aqui. Aí você vai e, puf, você fala. Sem se preocupar com a reação que você vai receber da parte de lá. Porque se você for se preocupar, mas como é que fulano vai reagir? Como é que eles vão reagir? Você já perdeu completamente aí a sua motivação, não a sua motivação cristã. O medo tomou conta do seu coração, ou temor dos homens, não de Deus. Não é? Irmãos, é uma situação desafiadora para mim e para você. E é interessante que, ao mesmo tempo, o evangelho seria pregado no mundo inteiro, mas parece que não haveria tanta conversão. O texto fala do testemunho apenas, verso 14, diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então aqui é o fim. É o nosso primeiro tema aqui, encerramos aqui. Veja só. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, como está sendo hoje, para testemunho. Aqui não fala que vai ter conversões. Aqui não fala que vai ter uma grande multidão vindo para o Senhor.
É pregado o evangelho para testemunho. A igreja está testemunhando do reino de Deus e da sua chegada, do fim do mundo. A gente está testemunhando isso aqui. Mas aqui não há uma preocupação de se vai haver ou não conversão. É apenas isso, um testemunho. E a nossa perseverança é em nosso testemunho. Se fulano ou Beltrano vai se converter, não é problema nosso. Não é problema nosso. Por mais que a gente queira. Por mais que a gente deseje. Mas isso é um problema de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem escolhe, é Ele quem elege. Ok, irmãos? Encerrou, Tiago? Não? Então a gente vai caminhar um pouquinho mais aqui. Então a gente viu aqui. Em seguida, Jesus falou da destruição de Jerusalém. Né? As predições foram feitas acima, se cumpriram e ainda se cumprirão ao longo da história até a segunda vinda de Jesus. Porém, também se aplicam embrionariamente à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã. Então, o que Jesus predisse. O templo foi destruído na época 70, não é? Com relação à destruição do templo, Jesus disse que haveria uma grande profanação. Versos 15. Ele aqui vai agora para a destruição do templo. Então ele falou do fim do mundo. Está vendo que as respostas não estão na lógica da pergunta dos apóstolos, né? Ela está misturada. Então agora vem aqui a questão da grande tribulação, não é? A destruição do templo. Jesus disse que haveria uma grande tribulação, mas não é ainda a grande tribulação final. Haveria uma grande tribulação nesse contexto aqui, de Mateus, que o judeu viveu. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, ora, isso foi profetizado por quem? Abra aí em Daniel 9, 27. Aí você vai lá, já Daniel profetizando sobre isso. Há muitos anos antes de Cristo. Não é? Quem encontrar pode ler o texto, por favor. Pronto. Pronto, então isso aí já cumpriu isso aí. Essa profecia de Daniel cumpriu-se no ano 70. O abominável da desolação. O que foi que aconteceu aqui? Não é? O que é que essa palavra está nos dizendo aqui? Não é? Deixa eu ver se o autor ele vai fazer aqui. Provavelmente, provavelmente foi uma referência ao momento em que o general romano Tito invadiu Jerusalém e profanou o templo. Justamente isso aqui, ó. Fazendo o quê? Oferecendo um porco sobre o altar. Então isso aconteceu mesmo, no ano 70, mas Jesus está aqui no ano 33. Então foram quantos anos para frente, para os anos 70? 20 e 30 e 47. Não, 37. 37 anos. 27 anos, quer dizer. Foi 27 anos antes. Jesus 37 anos, é isso mesmo. 37 anos depois, a coisa acontece. Né? De que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Então, o que é que Jesus fala? Vão para as Escrituras e leiam lá. Lá já está profetizado. Fiquem atentos com isso aqui, isso vai acontecer. Isso é um dos sinais, né, da grande tribulação. Né? Então, as que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ele está falando de quê aqui? De pressa para fugir, para correr. Não é? A referência aqui às grávidas e ao inverno e ao sábado deve ser entendida como em relação à fuga. A fuga deveria acontecer com toda pressa e uma grávida teria dificuldades de correr. Por quê? Porque o general vinha para destruir tudo e matar todo mundo. Exterminar mesmo. O mesmo se daria no inverno. E no sábado o judeu nem podia correr. Olha só. Isso aqui é terrível para o judeu, irmãos. Se essa destruição do templo fosse no sábado, ninguém ia correr para lugar nenhum, porque o judeu não faz isso no dia do sábado. Mas Jesus manda fugir, manda correr. Né? E todo esse sofrimento foi apenas uma pálida demonstração do que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Nós vamos parar por aqui, irmãos, e a gente continua na próxima aula, né? O nosso tema aqui desse texto aqui. A gente parou aqui no verso 20 para encerrar. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Orem para que isso não aconteça, nem no inverno, nem no sábado. São dois impedimentos, não é? Um mais para o judeu do que o outro. Primeiro, no inverno, ninguém suportaria fugir sem nada para as montanhas, tudo coberto de neve. E segundo, o sábado, que o judeu não dava um passo para fazer nada. Né? Ok? Então, Deus nos abençoe e não deixe de pensar nesses fatos, nesses acontecimentos que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos, irmãos, no cumprimento do milênio. Nós estamos no milênio já. O milênio iniciou-se com a chegada de Cristo. Então, tudo se cumpre para o encerramento do milênio, não é? com a sua segunda volta, com a sua segunda vinda. E nós estamos nesse intervalo do começo da primeira vinda de Cristo e da sua segunda vinda aqui, para transformar todas as coisas. A igreja está vivendo esse intervalo, na expectativa, na ansiedade que Ele venha, né, restaurar todas as coisas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê o discernimento de estar vigilantes e não embriagados com as coisas, né, os aromas do mundo, né, e suas comidas aí. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua graça e bondade sobre nós. Pedimos Tua bênção sobre a igreja, sobre nossos irmãos, que estejam atentos à Tua palavra e ao Teu evangelho. E obrigado também pela vida do pastor Leandro Lima, por esse material tão rico, Senhor, de informação, de doutrina e de crescimento para a Sua igreja. Assim te oramos grato, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. De 26, café da manhã? Isso, daqui a 2 semanas. Tá, de 26. O próximo domingo, que é o feriado, aí no outro domingo. Ótimo. Irmãos, o senhor Luiz recebeu obra para em casa, mas está muito debilitado. Ele mal está ficando em pé. Quem puder visitá-lo, né, você tem conta, é interessante, né, visitá-lo. Está aqui no bairro, não sei se vocês sabem onde ele mora, qual é a rua que ele mora. Ele mora pertinho da casa do Rafael e da Gisele. Um pouquinho mais embaixo. Aquela rua ali, não é aquela rua não. Mas sempre é bom. A igreja passa lá com uma visita lá para ele. Visita rápida. Né? Porque tem visita muito longa.